Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Mari. Sou Luísa. E eu sou Laura. E hoje nós vamos falar de Misery, de Stephen King. Misery foi publicado em 8 de junho de 1987 e ganhou uma adaptação em 1990, estrelado por Kathy Bates como Annie Wilkes e James Caan como Paul Sheldon. Nós vamos comentar também a nossa experiência com o filme mais pro final. O livro vai contar a história do escritor Paul Sheldon, que sofreu um acidente após terminar de escrever o seu próximo livro, e ele é resgatado por Annie Wilkes, uma enfermeira, que é a sua fã número 1. Mas logo ele percebe que Annie não bate muito bem na cabeça. Esse é um livro mais de terror psicológico e eu particularmente amei o livro. Eu não esperava gostar tanto. É o meu livro favorito de Stephen King, de ficção, porque eu tô lendo sobre a escrita agora e eu acho que sobre a escrita vai ser o meu livro favorito dele, mas é não ficção. E foi uma experiência pra mim surpreendente, porque esse tipo de terror que envolve tortura e tal, geralmente é o terror que me dá medo mesmo. Filmes como Jogos Mortais são filmes que me dão medo, assim, narrativas que mexem realmente comigo. Então eu esperava que eu fosse me incomodar, tanto que era um livro que eu tinha receio de ler, mas que eu encontrei algo assim, que tem a parte do terror psicológico, mas eu encontrei algo além, que é o que eu venho descobrindo com os livros de Stephen King. Eu acho que são livros que vão além do terror, e sempre tem uma mensagem por trás das histórias dele. Então, eu acho que todo mundo deve ter tido uma opinião muito boa e surpreendente com relação ao livro, mas acho que ninguém ficou tão surpresa quanto eu. Porque eu comecei o livro já com medo de não conseguir terminar, porque eu sou muito medrosa. E eu já comecei a dizer, nossa, começa a me assustar, eu vou parar de ler, entendeu? Não quero nem saber. Mas assim, foi muito surpreendente pra mim, porque eu fiquei muito, muito viciada lendo o livro, não conseguia parar. Tinha cenas assim que eu ficava paralisada, não conseguia soltar o livro, eu ficava, meu Deus, pulando as páginas, pulando tudo pra saber o que acontecia, eu fiquei desesperada. Mas assim, era uma coisa que ao invés de querer que eu quisesse, tipo, me afastar do livro, de ficar assustada, era uma coisa que eu queria ler mais pra descobrir como terminava, entendeu? Meu negócio era todo ler pra saber como é que acabava, porque não dá pra você saber durante a narrativa, não tem como, você cria mil hipóteses e você não sabe como vai terminar. Então, pra mim, foi uma experiência muito positiva. Eu me orgulho muito de dizer que eu li um livro de Stephen King agora, entendeu? De verdade. Eu sério, já contei pra todo mundo dela agora. Consigo ler livros de Stephen King. Gente, eu li um livro de Stephen King. E todo mundo que eu conto fica muito tipo, sério, caraca, que Parabéns, Luísa, você venceu. O coach aqui, tá ligado? Você pensa, você faz. Aí pronto, é isso. Foi uma experiência muito boa pra mim, eu amei. Não pretendo ler muitos, mas esse pelo menos realmente valeu muito a pena. Tanto que um detalhe, uma curiosidade aqui, é que quando a gente tava decidindo qual livro de Stephen King a gente ia ler pro podcast, a gente tinha botado duas opções, o Iluminado ou Misery. E a gente escolheu Misery por causa de Luísa, porque Iluminado tem fantasma, e ela falou, não vou ler livro de fantasma. É verdade, eu falei, é melhor falar de tortura do que de fantasma, né? Então vamos. Prioridades. Prioridades. Melhor ter o pé decepado do que ter o fantasma de ter ouvido de noite, né? Crianças possuídas. Ai, meu Deus. Pode ir. Bom, no meu caso, eu sempre tentei ler livros de Stephen King. É um autor que eu gosto. E eu gosto do gênero de terror, mas do mesmo jeito que Luísa falou, eu não esperava pelo que veio. Que eu vou fazer uma analogia aqui meio estranha. Sabe quando você atira um mini míssil esperando atingir um alho? Um raro de basquete é basicamente isso, você tentando adivinhar várias coisas e não acertando o final. Então, eu tive uma expectativa muito alta com esse livro e excedeu isso. Assim, eu não tinha muitas expectativas com o livro, porque eu, sinceramente, não sou uma pessoa que gosta muito de terror. Assim, eu não tenho medo de terror, mas não é algo que me atrai, sabe? Não... A gente sabe. Não é um gênero, assim, que me cativa, mas eu gostei muito do livro porque ele prende você e você fica, como Laura disse, né? Você sempre fica querendo tentar acertar o que vai acontecer depois, você sempre erra. Não tente adivinhar o que vai acontecer no livro, porque você vai errar. E assim, no final das contas, eu acabei gostando, sabe? Algumas partes me deixaram meio, assim, com o estômago embrulhado, né? Mas o saldo geral da leitura foi positivo, eu gostei. Parece uma tiazinha falando. Um saldo positivo. O saldo do livro foi positivo. Mas a gente ainda tem que ler o Iluminado, viu, Luísa? Mas aí... Luísa, você preferia passar Passa mal muito além de mim. um mês sendo tratada por Annie Wilkes com seu joelho quebrado Ou meu fantasma. ou uma noite com o fantasma do seu lado? Meu ministro é morta. Deus me livre. Eu não sei o que é pior. Pra mim, o Annie Wilkes, com certeza. O fantasma, pelo menos, é só uma noite e vai embora. Cada um com seus medos. Mas a New York seria uma noite também, não? Não, Um mês com mês inteiro. uma noite com um fantasma. Responda aí nos comentários. Fica aí a pergunta.
tiver 40 pessoas escutando, eu respondo no próximo podcast. Nossa. Pensar a respeito. Meta aí, ó. Se bater 40 comentários, Luísa responde no próximo. Eu vou botar só 30, vai lá. Lara, só tudo. Cria um monte de conta fake pra ficar comentando. I'm your number one fan. Bom, começando com a parte que concerne mais a parte do terror do livro, como eu falei, um terror mais psicológico, que envolve tortura. A Anne, ela é uma psicopata, a gente vai descobrir no meio do livro que ela é psicopata, e ela vai torturar o Paul Sheldon, o escritor. Ela é a fã número 1 dele, ela leu todos os livros que ele escreveu, que o título Misery são os livros que o Paul Sheldon escreve, que é tipo um romance de época sobre essa personagem Misery. Inclusive, alguns capítulos vão intercalar com a história de Misery, que ele vai escrever um novo livro, porque ele matou a Misery no último livro dele, porque ele queria começar uma nova carreira como escritor, e aí ele escreve esse livro, Carros Velozes. E quando ele termina, ele pega o carro dele, vai embora com a única cópia dele, do livro, na pasta. Então, quando Anne vê que ele escreveu esse livro, Carros Velozes, e matou a Misery, ela fica full pistola e começa a torturar o Paul Sheldon. Então ela tem momentos que ela tá muito de boa e faz as coisas pra ele, e tem horas que ela tá assim, vou cortar o seu pé. Então, quanto à parte do terror, assim, eu esperava que, como eu disse, que o livro ia ser muito mais focado nisso. Obviamente tem, mas ele trata de outros temas também, que a gente vai discutir mais pra frente. E eu achei, assim, bem tranquilo de ler. Só tirando algumas partes, como eu falei, quando ela corta o pé dele fora, eu realmente tive que parar de ler, assim, porque eu não conseguia mais. Eu fiquei enjoada com aquela cena, porque ele descreve muito bem todo o horror da cena. E também outra coisa que dá muita ansiedade no leitor é essa questão da expectativa do que vai acontecer, porque Anne, ela é muito imprevisível. Então você não sabe se ela vai entrar no quarto dele e dar um beijinho na cabeça, ou se vai cortar um dedo dele, entendeu? Você não sabe. Tem momentos que ela sai e Paul começa a se aventurar pela casa dela e descobrir as coisas que tem por lá, e você não sabe quando é que ela vai voltar. Então você fica, caramba, velho, é agora que ele vai morrer, é agora que vai dar tudo errado. Então a parte do terror psicológico funciona muito bem, e ele vai construindo isso aos poucos. Não vão esperando entrar no livro e já dar de cara assim com cenas horríveis. Não, é muito aos poucos, porque ele vai tomando consciência do que é que tá acontecendo com ele. Ele acabou de acordar do acidente, tá vendo o que é que tá acontecendo ao seu redor, então você não sabe direito, ele não sabe direito, ele tá alucinando muito porque ele tá tomando analgésicos, e então ele fica viajando demais também, você não entende muito bem, mas aos poucos você vai tomando consciência, e Stephen King faz muito bem esse trabalho de ir construindo aos poucos. Uma coisa que eu gosto, que eu mais gostei desse livro é que não é simplesmente você pensando, ele tá nervoso por conta dessa situação. É assim, eu me sinto nervosa porque é como se eu fosse o personagem. Então, essas aventuras dele pela casa, eu ficava, porra, tem que voltar, ela tá vindo. E eu ficava com o coração a mil e suando também. Tinha momentos que, como Luísa disse, às vezes tinha que parar e respirar fundo, porque eu me sentia na pressão do personagem. Fazer o que ele tava fazendo, pensar como ele, sentir como ele. Então, ele fez realmente um bom trabalho nessa associação, digamos assim. Quando tu comentasse dela cortando o pé dele, eu só lembrei, porra, teve quando ela passou o cortador de grama pelo policial. Aquela cena dali me deixou Mas pra tão mim foi mal. a cena mais tortura, assim, mais assustadora que teve foi essa. Eu fiquei muito assustada quando eu tava, assim, eu vou contar meu momento quando eu tava lendo. Eu tava dentro do carro, e aí simplesmente, né, aquela cena e tudo mais, ela passa com o cortador de grama em cima dele, eu fiquei... Ok. Eu acho que especialmente por ser um dos momentos finais também, tipo, você vê a coisa já caminhando pra uma coisa que não tem como escapar, tá ligado? Ela matou um policial e eles já estavam procurando o Paul, então, tipo, eventualmente a coisa a merda ia pro ventilador, entendeu? Então você ficava mais nervoso ainda por causa disso. Mas é aquela coisa, vários momentos você fica, ela é louca, mas tem pequenas partes do livro que realmente confirma, ela é louca. Como o negócio do álbum. A parte que mais me chocou, eu até conversei com Paula sobre isso, a parte que mais me chocou, com certeza, foi o álbum. Porque foi exatamente como eu disse antes, você fica naquela coisa de ela tem problemas, mas você fica... não tem a confirmação disso. Aí quando ele encontra acho que é na segunda saída dele, não é? Acho que é. Você vê que ela é realmente uma serial killer. É, que ela tem um álbum com todas as mortes que ela cometeu. Então, ali foi o... Como é que eu digo? Pipoco do balão. O quê?
várias expressões. Ele não deixaria você usar esse tipo de gírias. O pipoco do balão, meu Deus, cada uma. Que é O de baixo estopim. calão. É, o estopim de tudo. Foi quando tudo começou a explodir, até mesmo... Até mesmo ele teve a confirmação disso, então... É isso aí. Pipoco do balão, puta que pariu. Dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. A outra parte que também me deixou bem mal, assim, foi o do rato. Me deu muita agonia dela matando o rato lá e ele bebendo xixi também. A bebê de xixi foi ruim. É, pra mim foi a primeira cena, eu acho que realmente eu fiquei. Que ficou realmente chocado. Estou entendendo assim. o que acontece. Quando ele bebeu também a água podre que ela tinha limpado o chão todinho lá. Mandou ele beber. Dá muita realidade também a coisa, sabe? Não é... Ele dá o senso de realidade pra o que é estar numa situação como essa. Você encarcerado, sendo torturado por uma pessoa. E assim, foi comentado do pé, mas esqueceram que tem um dedo ainda aí no meio. É, pois é. Ela tinha o ainda pé e o cortou, dedo. foi o dedão, não foi? Da mão. Foi. Da mão esquerda, parece. Vocês já se viram numa situação dessa? Não, eu nem quero. Tem que saber como escapar, Mariana. Não, minha filha, se eu for pegar uma dessas no outro dia eu já tô morta já. Não tem nem pra onde ir. É porque também tem muito isso, dele o tempo todo lutar pela sobrevivência. Eu não sei se eu aguentar, não, pô. Eu ia querer me Eu não matar. tenho nem dúvida. Eu tenho logo certeza que eu ia me matar. É. Não tenho nem aguentar. Exatamente. Otimista. É. Eu só pedia a Rico se fosse um fantasma no ouvido dela. E ela pedia. I'm your number one fan. Mas o que me ganhou no livro foi as outras camadas que vêm por trás. Na minha opinião, eu acho que Misery fala muito sobre escrita, processo de escrita. Tem muita metáfora, muito simbolismo pra tudo isso. E foi a parte, pra mim, que eu mais gostei. Retratar o lado também nada glamuroso de um escritor. Depois que eu li, assim, como eu falei, eu tô lendo sobre escrita, do Stephen King, que é um livro não ficção. Ele fala também um pouco do processo dele de escrever Misery, que eu vou comentar depois. Mas eu percebi nitidamente detalhes da vida dele como escritor e da relação dele com a escrita. É um assunto que ele gosta muito de tratar. E a primeira coisa que eu anotei foi do livro dele, Carros Velozes, versus o livro dele, Misery, né? Como eu falei, o Misery é o sucesso dele de vendas, é um livro tipo de romance, mas que ele tá insatisfeito, assim, com isso. Ele quer um livro que seria considerado aí o livro dele, um livro mais profundo, mais denso, que ele vê que Carros Velozes é o livro dele que vai botar o nome dele como um escritor realmente de, entre aspas, valor. E tem muita dessa discussão de livros best-seller versus livros, assim, mais considerados clássicos e que tem toda essa aura mais densa e o que categoriza um livro mais denso, um livro que vai ficar aí pra posterioridade. E todo esse também preconceito que tem com livros best-seller, porque Stephen King é um autor best-seller. Então, tem muito da relação dele, assim, de pessoas torcendo o nariz pros livros dele, porque são livros que vendem muito. Então, por exemplo, quando Anne lê Carros Velozes e ela não gosta do livro, a primeira reação dele é dizer que Anne é burra, que ela não entendeu o livro dele, a complexidade do livro dele, porque só tá acostumada com os livros de Misery. E aí ele comenta que eu anotei. Burra demais? Não. Mal acostumada demais. Não só não quer mudar, mas também é hostil à própria ideia de mudança. Eu vejo como uma crítica ao próprio público dele. Os leitores que não aceitam que o escritor saia da sua zona de conforto e escreva outros tipos de livro. Eu acho que essa questão de ele descrever muito o processo de escrita dele é muito interessante pra gente, porque a gente gosta de ler, então eu acho que é muito legal ele trazer isso pra gente, sabe? Mostrar como é o processo de escrita de fato. Porque, claro, cada escritor tem o seu, né? Mas acho que ele mostrar o do Paul, no caso, pra gente, é muito interessante. A gente não é fã número 1 como Anne, né? Mas a Anne fica muito empolgada em saber também as pequenas coisas que ele faz, como é que ele faz o processo. Eu achei muito legal ele ter falado que aprendeu com uma pessoa que fazia o negócio de abrir a porta, sabe? E ele aprendeu todo o mecanismo pra poder falar daquilo com propriedade no livro. E eu acho muito legal isso, porque, sei lá, às vezes a gente meio que não para pra prestar tanta atenção na questão da produção do livro em si, que é tão maravilhosa quanto o que tá escrito de fato. E eu acho isso muito legal. Eu gostei bastante. Eu achei muito interessante, de verdade, essas partes também. Tudo pra mim. As partes escritas de Misery também. Eu amava ler as partes de Misery. Ficava querendo saber o que acontecia em Misery, no livro de Stephen King e, tipo, como ele fazia pra escrever e tal. Ficava interessado em tudo. I'm your number one fan.
Esse negócio de terror psicológico, eu tava lembrando as partes que ela falava, tipo, nós vamos ser muito felizes aqui, você me ama, né? Pô, como eu te amo. E esse tipo de coisa que ela ficava pensando. E no início ele até aceitava isso, depois ele começou a repensar e depois ele só dizia, foda-se ela, esse tipo de coisa. É muito louco você ficar vendo o que é que vai se passando na mente dele, né? Porque ele tá lá sozinho com ela, então e a gente pensa que ele vai odiar ela o tempo todo, mas é aquela coisa também que é outro ponto que a gente vai discutir depois, a parte do vício dele que ele tem com os analgésicos e tal. Que ela é a mulher que traz a droga pra ele ficar bem. Então tem toda essa questão. E ela é a única companhia dele ali também. Mas voltando um pouco nessa questão do autor best-seller, outro trecho aqui que eu destaquei do livro, ele diz assim: então, qual era a verdade? Já que você quer saber, a verdade é que a crescente percepção do seu trabalho pela crítica literária de um, entre aspas, autor popular, que em seu entendimento ficava apenas um degrau acima do farsante, o tinha magoado muito. Não casava com a sua imagem idealizada de escritor sério, que só lançava uns livros de merda pra subsidiar seu trompete, por favor, trabalho de verdade. Que é a crítica que ele recebe, assim, por escrever esses livros de Misery. E aí ele mesmo fica se perguntando se os livros que ele escreve são ruins. E essa questão também de ele considerar o Carros Velozes o seu trabalho de verdade. E aí ele continua falando: ele tinha odiado Misery? Tinha mesmo? Se tinha, então por que é que tinha sido tão fácil voltar ao mundo dela? Ele vai escrever outro livro de Misery, né? Dar outro final pra Misery, porque ele não gostou nada dele ter matado a Misery. Então ele começa a pensar nisso enquanto ele tá escrevendo o novo livro de Misery. Aí sim, continuando. Por que é que tinha sido tão fácil voltar ao mundo dela? Não, mais do que fácil, era uma bênção. Como entrar em um banho quente, com um bom livro e uma lata de cerveja gelada. Talvez tudo que ele odiara era o fato de o rosto de Misery nas capas ofuscar suas fotos de autor, o que não deixava que os críticos percebessem que ele estava lidando com um jovem Mailer ou Chever, que estava lidando com um peso pesado. Como resultado, sua ficção séria não tinha se tornado mais autoconsciente, como um grito: olhem pra mim. Olhem como tudo isso aqui é bom. Ei, pessoal, esses aqui tem uns truques de perspectiva muito doidos. Esse aqui tem interlúdios em fluxo de consciência. Esse aqui é meu trabalho de verdade, seus cuzões. Não ousem virar as costas para mim. Então é meio que a batalha dele por ser reconhecido como um escritor de verdade, assim que ele chama, né? E traz para discussão essa questão de o que é um livro de verdade, o que é um trabalho de verdade, é o que os críticos consideram um livro de verdade, são os clássicos. Se um livro é um best-seller e muitas pessoas leem isso, quer dizer que o livro é um livro de massa, então não tem muito conteúdo. Quem valida um trabalho de literatura? Quem valida a literatura geralmente é o leitor, né? Porque, no final das contas, tem que agradar quem vai receber, né? Que no caso é o leitor. Então, se você não consegue agradar o seu público, infelizmente sua obra não vai fazer muito sucesso e provavelmente não vai ser reconhecida. Mas, tipo, imagina um iniciante que não tem um público. Ele pode dizer, é um iniciante, um aspirante de terror. Mas ele não tem um público formado. Como é que ele vai? Na verdade, eu acho que a grande pergunta, o que ele quer trazer com isso é, tipo assim, se o que você tem que escrever é algo pra que as pessoas leiam, ou se é algo que você quer escrever porque é aquilo que você quer escrever, entendeu? Porque Misery é uma coisa que ele escreveu pra que as pessoas lessem, pra que ele ficasse famoso. Ele escreveu, tipo, o que as pessoas queriam, entendeu? Um romance besta e tal, com um cara bonitão, todas as meninas ficavam arfando por ele e pronto. Mas não era isso que ele queria escrever a outra parte, entendeu? Aquilo que, essa parte de Carros Velozes que ele fala, tudo isso que ele descreveu aí na parte que Paula leu, sobre, sei lá, o que ele falou, o negócio das mentes aí, enfim. Eu acho que é muito isso, sobre, tipo assim, nem sempre aquilo que o autor quer escrever vai ser realmente compreendido pela massa de pessoas que ele já lê. Porque se você parar pra pensar isso que tu disse, ele criou um público-alvo com Misery que não iria se sentir atraído pelo outro livro que ele queria escrever. E toda a questão da história é essa. É querendo desmistificar essa ideia do escritor que ele criou com Misery pra criar o que ele realmente queria, agora que ele já tinha meio que fama, entendeu? Mas só que assim, ainda que ele queria escrever Carros Velozes, você viu, assim... A satisfação dele. Com essa escrita e o terror dele quando ele viu ela queimando assim, fazendo ele queimar o exemplar. Mas, no final das contas, ele nem ligou mais pra aquele livro. Ele voltou pra Misery, que foi realmente o último, foi o que ele quis escrever. Eu acho que também entra em pauta não só essa questão do que ele quer escrever, mas a opinião dos críticos e do público que influencia o que ele vai escrever também. Porque, caramba, eu não consigo imaginar uma pessoa escrevendo milhares de livros. Talvez os últimos livros sejam muito influenciados nessa questão de que é muito famoso, dá muito dinheiro, então eu vou escrever o que eles querem. Mas se ele começou a história, se ele teve a ideia para aquela história primeiro, era algo que ele queria escrever, sabe? Eu penso assim. E como virar
coisa assim, best-seller, que é da massa, e os críticos não gostam muito, ele fica, pô, agora eu vou escrever meu trabalho de verdade, que é Carros Velozes. Ele pode até gostar muito de Carros Velozes, mas ele também tá muito voltado pra validação dos críticos. Por isso que ele fala, meu trabalho de verdade. E ele também, infelizmente, só tinha... Quando ele tava retornando com Misery, ele só tinha como crítica a Anne. Então, ele levava muito em consideração a opinião dela. Então, se ela disse, mesmo que tenha doído nele, queimar Carros Velozes, eu quero falar Velozes e Furiosos o tempo todo. Mas vamos combinar que Carros Velozes é um nome muito merda. É, realmente é muito merda. Aí, mesmo que tenha doído queimar o livro, ele levou em consideração a opinião dela sobre o livro e ainda sobre Misery. Então, eu acho que foi o que incentivou ele a continuar a saga, digamos assim. E também tem muito dele, dessa questão de escrever outras coisas, porque Stephen King é muito visto como esse escritor de terror, que só escreve isso. Sabe assim, Stephen King já publicou muito livro, ele tem muita coisa. Tem romance policial, tem até romance. Acho que Love é um livro dele que é mais puxado pra... Eu nunca li, né? Não tenho certeza. Mas ele trata de muitas temáticas. Obviamente, o terror, suspense é o principal. Mas ele vê também como, quando ele publica algo diferente, o público dele, que já é mais... que gosta mais dessa coisa de terror e tal, meio que torce o nariz também, entendeu? Então, tem isso. O que tu tava falando sobre a escrita e o autor, tem essa partezinha que eu tinha salvado, que é quando ela vai brigar com ele sobre a morte de Misery. E ela diz, você acha que eu nasci ontem? No meu trabalho eu já vi dezenas de pessoas morrerem, centenas, melhor dizendo. Às vezes elas morrem gritando e às vezes elas morrem dormindo. E sim, claro, às vezes elas não aguentam, que nem você disse. Aí ele pensa, mas personagens de histórias não. Deus leva a gente quando chega a hora, e um escritor é Deus para as pessoas da história. I'm your #1 fan. E só pra finalizar, eu acho que existem sim livros que são mais voltados pra entretenimento. Muitas vezes, assim, eu quero ler um livro mais leve, assim, eu procuro mais um romance e tal. E eu busco mais me distrair, porque eu, por exemplo, não vejo muita TV, assim, não vejo muito filme, muita série. Então, quando eu quero pra me distrair, eu me distraio com o livro também. Então, eu procuro coisas leves. E eu acho que não tem nada de errado nisso. Eu acho que você deve escrever o que você quer escrever. E quem vai, como a Mari falou, quem vai determinar o que vai acontecer com o seu livro são os leitores, no final das contas. Porque você termina de escrever o seu livro, quem vai pegar e interpretar são as pessoas que vão ler. Então, tem essa parte, sim, da crítica, que busca algo mais elevado, que eu acho que é uma parte muito elitista. Tem muito tabu ainda para ser quebrado. Eu tô mais inserida nesse lado mais acadêmico. Eu gosto desses livros mais clássicos, esses livros que são mais densos, que tem, como ele falou, essas técnicas, fluxo de consciência, etc. Porque eu gosto de estudar linguagem, enredo. Mas, assim, eu acho que todo livro tem o seu valor. Eu gosto de ler de tudo, eu gosto de manter minha mente aberta, eu gosto de ter várias experiências. Eu já assisti uma aula que o professor já começou dizendo que diminuindo esses tipos de livro, falando mal, inclusive de romances policiais, dizendo que era mais bobagem, assim, pra se divertir, que ele leu, que era só pra passar o tempo, mas que você não tirava nada do livro, era só um entretenimento qualquer. E pra mim não, eu acho que dá pra você tirar coisas de qualquer livro, qualquer material desse de artístico, mesmo que o foco seja mais entretenimento. Tem também que ele acaba gostando de escrever Misery, mas de início ele leva isso como uma meta pra sair das mãos dela, de Anne, que ele pergunta, se eu escrever esse romance pra você, você vai me deixar ir embora quando eu terminar? E ela diz, você fala como se eu estivesse mantendo você prisioneiro, pô. E isso dá pra puxar também na questão de que Anne, eu enxerguei como uma metáfora também para a inspiração de um escritor. Tem até a parte do livro que se chama A Deusa, que ele vê a Anne como a deusa dele, a musa inspiradora, que é essa força que prende ele pra ele escrever, entendeu? Essa inspiração, essa coisa que leva ele a escrever. Ele fala assim, você vai me deixar escrever outra coisa, é como se fosse a força inspiradora dele, a musa que inspira ele, Misery. Então ele não consegue deixar de escrever os livros de Misery, porque sempre tem essa força que puxa ele pra escrever esses livros. Então essa é a minha interpretação. E outra metáfora que ele faz, eu acho, que é em relação às drogas, porque, pra quem não sabe, Stephen King sofreu muito com drogas, ele era viciado. Ele teve uma época que ele escrevia completamente sob efeito de drogas, cocaína, e também era alcoólatra. Então eu vi muito disso, dessa questão de drogas em Misery. Até também na questão, por exemplo, dos remédios pra dor dele, que a Anne dava. E aí sobre essa questão do vício, que eu achei que foi algo que ficou muito presente, eu selecionei alguns trechos aqui pra ler. Parte do motivo é que ele estava levando uma vida realmente certinha. Nada de longas noites embaçadas, pulando de bar em bar. Isso em questão dele ter terminado o livro. No caso, ele tá escrevendo Misery e tá confinado, né, na casa de Anne. Aí
ele diz: dias embaçados bebendo café e suco de laranja e mandando tabletes de vitamina B para dentro. Dias em que ele se afastava, tremendo ao resvalar os olhos da máquina de escrever. Nada de acordar ao lado de uma loira ou ruiva que ele encontrara na noite anterior. Alguma dona que parecia uma rainha à meia-noite e às 10 da manhã seguinte parecia o Curupira. Tradução, risos. Nada mais de cigarros. Ele pedira alguns certa vez, em uma voz hesitante e tímida, e ela lhe lançara um olhar tão sinistro que ele imediatamente lhe disse para esquecer. Agora ele era o senhor cara limpa. Nada de hábitos ruins, exceto pelo vício em codeína, claro. Ainda não fizemos nada a respeito disso, não é, Paul? Nada de distrações. Olha só pra mim, ele pensou uma vez. O único monge drogado do mundo. Porque ele tá escrevendo sem drogas, sem dormir com ninguém, sem, como falou, ir de bar em bar. Mas ao mesmo tempo ele tá viciado, sim, nos comprimidos pra dor, que ainda dá pra ele. E aí ele continua. Embora ele soubesse que era cedo demais para sentir algum alívio, ele sentia. Parecia que ter os comprimidos era mais importante que tomá-los. Era como se ele tivesse controle da lua e das suas marés. Ou tivesse estendido as mãos e tomado. Era um pensamento enorme, impressionante e também assustador, com tons de culpa e blasfêmia. Em seguida, quando ele fala sobre ficar sóbrio, ele diz que, mas hoje não. Não me sinto pronto para começar hoje. Eu começo amanhã. Ele ouviu a voz da rainha de copas mandando sermão em Alice. Aqui, ontem, nós tomamos jeito e planejamos tomar jeito amanhã, mas hoje nunca tomamos jeito. E é muito essa realidade de uma pessoa viciada, que ele fala que não, que hoje não, eu não tô pronto, amanhã eu faço isso e nunca sai desse ciclo, só realmente buscando o tratamento. E agora passando para o livro sobre a escrita de Stephen King, ele fala um pouco da experiência dele de escrever Misery. E ele diz o seguinte, como eu falei, ele estava escrevendo sobre efeitos de drogas nos anos 80. E ele fala: comecei a gritar por socorro da única forma que sabia, através de minha ficção e de meus monstros. Entre o fim de 1985 e o início de 1986, escrevi Misery, Louca Obsessão. O título, que significa angústia, descreve com bastante precisão meu estado de espírito, em que um escritor é mantido prisioneiro e torturado por uma enfermeira psicótica. E aí, algumas páginas depois, ele continuou falando da experiência dele. E aí ele fala sobre a reabilitação dele. Quando ele tomou a escolha de realmente fazer a reabilitação. Ele fala: o que finalmente me fez tomar a decisão foi Annie Wilkes, a enfermeira psicopata de Misery. Annie era cocaína. Annie era bebida. Por isso decidi que estava cansado de ser o escritor de estimação dela. Eu tava aqui pensando que essa parte, quando ele fala que tá limpo das outras coisas, mas tá viciado na codeína, mas também é a única válvula de escape dele. Porque mesmo ele se sentindo insatisfeito com o Misery, ele podia liberar essa insatisfação em outras coisas. Nesse caso, ele só Exatamente, tem... é uma relação da pessoa viciada, basicamente. Então, mas ele só tem a codeína e, tecnicamente, Annie. I'm your #1 fan. E para finalizar esse tópico de escrita, um dos dilemas que Paul Sheldon tem no livro é da sobrevivência, porque ele quer se manter vivo, como a gente já conversou sobre isso. Ele tá naquela situação horrível, mas ele tem um instinto de sobrevivência, e aí ele começa a escrever Misery para se manter vivo, né? Ele começa a ver que Annie vai matar ele no final de tudo, então ele começa a escrever os capítulos lá e acaba vendo que a cada capítulo que ele entrega é o tempo de vida dele acabando. Aí ele faz essa associação com a história de Sherazade, né, de As Mil e Uma Noites, que ela conta uma história toda noite pra se manter viva, porque acho que é o sultão lá vai matar ela. A ideia de Mil e Uma Noites são 1001 histórias que ela vai contar pra, no final, ele não matar ela, entendeu? Então, ela vai contar uma história com um final inconclusivo pra que ele queira saber o final depois. Aí ela fala, só vou contar o final na próxima noite. Então, fica toda noite uma história com um final inconclusivo pra ela se manter viva. E é isso que Paul faz. Ele continua escrevendo os capítulos de Misery pra manter Annie entretida e se manter vivo também. Então ele fala aqui assim: você também foi Sherazade de si mesmo. Para quem você está contando essa história, Paul? Para quem você está contando? Para Annie? Porque também tem essa questão de ele estar contando aquela história pra si mesmo. Ele está gostando de escrever. Ele fala também do aspecto do que ele chama de deixa eu ver, que é algo que deixa os dois vivos, que é o deixa eu ver onde isso vai dar, que é o que mantém também o leitor preso na história, você saber, deixa eu ver onde é que vai, o que é que vai acontecer, só mais um capítulo. Então é isso que mantém as pessoas impulsionadas. Também pode até fazer uma analogia com a vida, assim, todo dia é uma nova aventura, todo dia tem algo que vai, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, apesar de você tem uma rotina e tal, mas acaba que tem surpresas durante o dia a dia, então você fica, deixa eu ver o
o que vai acontecer no dia seguinte. Nossa vida é um eterno deixa eu ver o que vai acontecer. E o Eterno sai dessa também. Também tem essa parte do sai dessa, é verdade. E no final ele conclui: nunca foi por você, Anne, nem nenhuma dessas pessoas que assinam cartas com sua fã número 1. Na hora em que a gente começa a escrever, essas pessoas estão do outro lado da galáxia. Nunca foi para minhas ex-esposas, ou minha mãe, ou meu pai. O motivo de autores, quase sempre, colocarem dedicatórias em livros, N, é que o egoísmo deles no final horroriza até eles próprios. Então, no final, a história que ele escreve é para si mesmo, mas o que acontece com o livro depois fica a cargo do leitor. You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Uma coisa que eu gostei bastante, não sei se comentei com algum de vocês, é a analogia com a maré que ele faz em todo o livro. A dor dele, ele compara com o Mourão, que, pra quem não sabe, é aquele pau que fica no mar e é utilizado pra, tipo, fazer medição da altura da maré. Diversas vezes ele compara o comprimido sendo a maré e N sendo a lua que controla isso. E várias vezes durante o livro ele fica... Cada vez mais ele vai enlouquecendo e ele vai dizendo que tá se afogando. O vício dele é a codeína, que toda vez quando ele tomava o remédio, ele se sentia... A maré tava baixa, o mar tá calmo. Mas, se eu não me engano, eu acho que foi uma das decisões no início, ele não querer tomar o remédio, porque ele se sentia muito enervado, digamos assim. A mente dele tava por fora de tudo, ele só abria os olhos, mas não sabia o que tava acontecendo ao redor e não sabia o que ela tava fazendo com ele. Tanto é que quando ela decepa o dedo dele da mão, ele tá sob efeito de remédio. Tanto é que no livro eu até nem percebi, porque do nada ele aparece lá sem o dedo e tal, não sei o que, ele, não me lembro disso e tal, eu tava sob efeito de remédio, aí eu... Ela só chegou lá e fez, me dá o teu dedo, aí tem... Ok. Isso relaciona bastante com o estado dele sobre as drogas também. Acontecia coisas com ele e ao redor dele que ele não percebia que acontecia, porque ele tava muito chapado. E é o momento que ele percebe, tipo, pô, preciso mudar, não é mesmo? Eu acho que o ponto em que você começa a perceber essa questão de ele começar a ficar, não assim, um doido, mas que ele começa a perceber que ele precisa mudar, feito que tu falou, é justamente isso. Quando ele começa a perceber que ele tá meio que entrando na conversa dela. Tipo assim, ele tá ali só existindo e esperando ela trazer o remédio pra poder continuar, entendeu? E ele percebe que se ele ficar nessa, não vai mudar nada, ele vai acabar meio que entrando na história dela, entendeu? Na conversa dela e ficando lá. É quando ele percebe a dependência dele. A Anne Wilkes, ela pode ter muitas analogias. Você pode considerar ela como uma inspiração, a deusa inspiradora, como também uma analogia para as drogas e a relação dele com isso, com a inspiração, com drogas e etc. Enfim, foi a relação da dependência dele. Exatamente. E é justamente isso que foi o que eu mais gostei no livro, sabe? Eu percebi muito essa questão das analogias, das metáforas, do simbolismo. Tem muita coisa que dá pra se tirar disso, tem muitas interpretações que você pode fazer. E eu, como eu gosto muito disso, eu me surpreendi bastante, porque eu não esperava encontrar isso nesse livro. Ele fala bastante sobre o simbolismo de o herói sendo salvo pelo Deus. Tem também o do ídolo, que eu não sei se vocês lembram disso. É interessante ver o outro lado da história. Assim, esse processo da escrita em si, como eles utilizam todas essas analogias. É interessante isso. Ele também falando sobre ter uma ideia, a diferença de a ideia vir naturalmente, e aí você pensar em uma coisa e você ficar lá tendo uma ideia que é menos glamuroso, enfim, tem muitos detalhes que aí, se a gente começar a falar, vai ficar aqui a noite inteira gravando, mas com certeza pra mim é o ponto alto do livro, foi a parte que eu mais gostei. Inclusive eu só não dei 5 estrelas pro livro, porque eu acho que, como sempre, Stephen King tem alguns momentos que ele fica muito prolixo, que inclusive ele fala bastante sobre ser prolixo no livro dele sobre a escrita, mas ele é prolixo também. Acho que ele dá justamente esse conselho para escritores não serem prolixos, porque ele mesmo é. Mas eu achei que tem alguns momentos que é mais lento, que eu não tava tão interessada assim. Acho que foi por isso que eu acabei não dando 5 estrelas, mas o livro que eu não dou 5 estrelas, mas o favorito, porque tem partes que são sensacionais e é um livro que ficou comigo depois, que eu ainda penso nele, volta e meia eu penso nas coisas, nas temáticas que Stephen King abordou. Me fez refletir também sobre outras coisas e outros aspectos. A parte do livro que tu tava falando sobre tem partes lentas e tem outras que você não consegue parar. Exatamente 70%, a partir de 70% do livro, mas 65, 70%, acontece uma coisa atrás da outra que você fica, mano, acabou isso? Como assim? Aí depois acontece outra coisa, você fica,
quê, pô? Aí continua acontecendo, e quando você vê, acaba o livro. Os últimos 30% do livro foi impossível largar, assim. Quando bateu 63%, foi quando eu peguei, assim, e li de uma vez só. E não consegui parar. Assim, eu li em uns 3 dias só, não demorei tanto. Mas, realmente, essa parte depois de 70% não dá pra largar de jeito nenhum. Fica uma sequência de acontecimentos muito inesperados. E eu posso dizer que eu amei o final de Misery. Caramba, que final incrível. Foi um final que eu terminei. E, como eu falei, o livro ficou comigo, mas o final mais ainda ficou comigo. Eu acho que Stephen King não poderia ter terminado o livro de forma melhor. De novo, um final envolto em simbolismo e metáforas. Ele completamente sofrendo de estresse pós-traumático, vendo a Annie em todos os lugares. Ele voltando a escrever, mas ainda com aquela sombra. Será que Annie tá viva assim? Ela tá claramente morta, mas você fica tão na pira dele, do Paul Sheldon, que você fica duvidando, será que ela tá viva mesmo? Será que é ela? Aquela parte do final que ele chega no apartamento e ela sai de trás do sofá. Eu fiquei... Eu fiquei tipo... Eu achava que ela tinha morrido. Eu fiquei muito confusa nessa parte também. Eu fiquei, peraí, o que vocês estão me dizendo? Por favor, não me faz isso comigo, não. Eu fiquei muito confusa. Por um momento eu fiquei bem perdida, depois que eu entendi o que tinha acontecido. É porque ele conta depois que acharam... Ela tava já toda fodida de ter metido cabeça na máquina e ter apanhado, pegado fogo. Ela ainda tentou ir no celeiro pra pegar a motosserra pra matar ele. É porque, aí pelo que eu encontraram ela entendi, morta. no final, essa cena que Laura tá falando é uma cena como se ele tivesse escrito pra alguma outra coisa, não é? Porque nessa cena ele também morre. Quando ele escreve isso, ele fala, tipo, um negócio lá. Ele fica alucinando, ele fica imaginando os acontecimentos. Então, tipo, quando ele chega no apartamento e começa a alucinar que ela vai tentar matar ele de novo. Aí por isso que ele vê, entre aspas, a morte dele. Eu fiquei muito confusa. O que tá acontecendo, velho? Ele tá morrendo, ela tá viva de novo. E no final, a citação que eu acho que define bastante esse momento de alucinação dele, que ele fala: era impossível matar a deusa. Talvez desse para anestesiá-la com a bebida, mas isso era tudo. Que é justamente essa questão eu vejo como a questão da inspiração. A Anne sendo a deusa inspiradora dele. Por isso ele fala: impossível matar a deusa. Ele não consegue se livrar da Anne Wilkes, ele não consegue se livrar dessa força maior dele que faz com que ele escreva os livros, ou até do vício dele. Ele não consegue se livrar, é impossível se livrar do vício. Uma pessoa que é alcoólatra, que é viciada em drogas, ela não deixa de ser uma pessoa com esse vício, assim. Ela passa pela reabilitação, mas ela sempre tem essa vontade, sabe? Algo que por isso que tem essa coisa da moeda, que fica contando os dias, você fica, tô tantos anos sóbrio, porque um deslize e volta tudo de novo, sabe? É alcoólatra, uma pessoa que tem um vício, e não é nada fácil, e você vê os artifícios de dizer que parou, que não bebe, ou que não vai deixar isso, e aí para por algum tempo, mas depois volta. É muito complicado, é muito difícil, e às vezes mesmo com o apoio da família, a pessoa não consegue se livrar. I'm your #1 fan. Voltando só rapidinho para os negócios de analogia, simbolismo, essas coisas. Quando ele acaba com ela lá e tem aqueles 2 policiais que estão rondando a casa. Lembram do pinguim que tinha em cima da mesa, que toda vez quando ele passava batia no... Pronto. Não dizia assim, não fazia uma descrição muito clara do pinguim, mas no final, quando ele tá pra ser resgatado, ele pega o pinguim e tem escrito: agora a minha história foi contada. Aí eu fiquei tipo, porra, que massa, porque realmente isso meio que faz uma referência da biografia que ele vai escrever no final. I'm your #1 fan. Bom, todas adoramos o livro, mas eis que chegamos para a adaptação cinematográfica. Vixe, Tá. Foda-se. Deixa eu começar primeiro, porque Sabe aquele meme pânico, medo, caos? eu tinha muita expectativa pra esse filme, porque eu sempre ouvi muita gente falando muito bem do filme. A atriz que faz a Anne, a Kathy Bates, ganhou o Oscar pela atuação dela na Anne. E eu acho que ela tá muito bem, assim. Eu acho que ela é a Anne mesmo. E o ator que faz o Paul Sheldon também tá muito bem. As atuações, acho que não tem o que falar. Eles estão muito bem nos papéis deles. Eu não gostei muito do Paul, não.
Eu gostei. Eu gostei do Paul. Assim, pra mim, a única coisa que realmente foi muito boa foi a atuação. Achei que eles incorporaram muito bem os personagens deles, de verdade. Passou. A atriz da Anne passou muito ela. E eu achei que o do Paul também passou Ela muito foi ele. perfeita, pô. E assim, é aquela coisa que eu não conseguia descrever a personagem lendo, mas quando eu vi, assim, a atriz, eu fiquei... É perfeita. E a forma que ela reproduziu o personagem realmente foi perfeita. Mas eu achei que faltou muita profundidade. Faltou também, eu acho que a criação do processo de enlouquecimento, da parte do terror psicológico mesmo. Eu acho que faltou. Tem um pouco, talvez por ter lido o livro, você já vai com aquela carga de já ter lido aquilo, mas eu achei, sinceramente, que faltou muito aprofundamento. Foi muito juntos e shallow now. Mas foi muito raso, porque assim, você lê, a gente sabe que tem muito buraco no roteiro do filme. Mas uma pessoa que não leu, foi como tu disse na hora, não vai entender nada. E realmente passa muito batido, muita coisa importante, como o álbum mesmo, que é contando como ela fez e cada morte, processo pra ela chegar até ali. Não tem. Então, muita coisa foi perdida. A parte que eu mais gosto, que é essa parte da escrita, do simbolismo, que eu acho que grande parte do livro é isso, ficou perdido, sabe? Não tem. Eles tentaram focar mais na parte do terror psicológico, porque é algo mais que a pessoa que assiste filmes vai buscar mais, que é mais atrativo cinematograficamente falando, mas eu não comprei mesmo essa ideia, entendeu? Eu acho que deixou muito a desejar, assim, pra mim, sabe? Foi um filme que eu não gostei. Porque eu senti que, mesmo tendo o livro, tinha partes que eu olhava, assim, no filme e eu fazia, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo nesse momento? Eu acho que, acredito, né, que isso não deveria acontecer. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse lido o livro, eu não ia saber nada que tava acontecendo. Porque muito quando você tá lendo no livro, você percebe, sabe? Você sabe o que o Paul tá pensando, você sabe como ele tá se sentindo, como ele pretende reagir, sabe? Eu acho que no livro você não tem dimensão nenhuma de como isso acontece. E eu acho que isso é um fator... no filme, no caso. É um fator crucial, assim, pra você ter uma perspectiva mais abrangente do filme, sabe? Pra você ter uma compreensão melhor. E eu acho que isso deixou muito a desejar, porque você não consegue se colocar... Pelo menos eu não tive a experiência de poder me sentir no lugar do Paul do mesmo jeito que eu consegui como aconteceu no livro. Eu acho que eles poderiam ter tirado aquela parte da perseguição, deles procurando, achando o Paul e tal, porque é uma parte que tem no livro, na imaginação do Paul. Ele fica imaginando como deve estar sendo a investigação, como é que eles estão procurando ele e tal. Então é tudo da imaginação dele, mas no filme eles mostram mesmo a investigação acontecendo. Eu acho que eles poderiam ter muito bem tirado toda essa parte e ter focado só nos dois ali, porque o filme é quase todo os dois dentro de um quarto, atuando, interagindo um com o outro. Eu acho que só os dois poderia ter sido perfeito, não precisava de mais nada, só os dois atuando segura o filme inteiro. Mas eu gostei dessa parte, foi como eu comentei contigo na hora, que eu lembrei das imaginações dele, ele ficava imaginando o tempo todinho, estão resgatando o meu carro, já devem ter encontrado embaixo da neve, ou eles devem estar me procurando, e quando realmente os policiais chegam, eu gostei dessa parte. Só que eu acho que não... Tomar um espaço que não tinha necessidade de... É porque Exatamente. também é um filme, é um livro, você também não pode botar... Ok, que tem a essência do livro, a história em si, mas não tem como botar também tudo do livro no filme de 2 horas. Não, mas Não dá, mas falta... Dá pra priorizar. Mas fica um buraco Mas- gigante, sabe? Fica um negócio muito superficial. Véi, eu achei muito fraco, assim, eu acho uma pena, porque é um livro tão bom, e tipo assim, uma pessoa que lê, como o Mari falou, uma pessoa que no caso não lê, uma pessoa que só assiste filme, ela não pega a dimensão do que é o livro de verdade, porque eu achei fraco pelo seguinte, não teve as 3 principais coisas que pra mim foram o que mais me chamou a atenção no livro, que é... Botar o pé. Não foi exatamente isso, mas tipo assim, uma coisa que eu amei muito foi a forma como o Paul narra, tipo assim, ele narra de um jeito muito sarcástico, eu ri lendo o livro, entendeu? Então, Sim, tipo é assim... porque o Stephen King mesmo, ele é muito sarcástico. Eu lendo esse livro de não ficção dele, eu rio lendo o livro de não ficção, porque ele é muito engraçado, ele é muito sarcástico. Pois é, então, tipo, sei lá, exatamente como o Mari falou, eu acho que talvez não o filme inteiro, mas se tivesse algumas cenas que ele tivesse narrado, sabe, se tivesse um pouco mais, a gente vendo a forma como ele tava pensando, o que ele tava achando naquele momento, teria dado muito mais profundidade ao livro. Outra coisa que eu acho que faltou muito também foi as cenas de terror, minha gente. As piores cenas que tinha no livro não estavam no filme, entendeu? Não tinha cena dele sendo torturado. Tipo, a única coisa que teve foi o negócio do pé, praticamente, sabe? E foi até diferente. mal feito, foi um negócio exatamente. tipo a marreta no pé dele e aparece o pé dele indo pro lado, que pra mim não teve nenhum impacto, assim. Exatamente. pra cortar o Tipo, pé. gente, as primeiras cenas que tem dele sofrendo o negócio de ter que beber o xixi dele enquanto tá sozinho. E, assim, Água podre. a água podre, o negócio do pé dele. E o principal, a cena do policial, que ela só dá um tiro nele no livro, tipo, ou no filme ela dá um tiro. E no livro é um negócio brutal, entendeu? As cenas que realmente era pra dar medo, assim, nas pessoas, não
teve. E acho que outra coisa que faltou, assim, né? Não é tão essencial, mas acho que, querendo ou não, é uma grande parte do livro, é a questão de Misery, sabe? Ele nem chega a tocar. Nossa, passa uma pontinha do dedo do pé, sabe? Na parte de Misery. Só mostra ele escrevendo, de fato. Mas, assim, no livro eu acho que aborda... Tudo bem que realmente não seria algo pra trazer tanto pro filme, justamente porque, como a Laura falou, não tem espaço pra abordar isso, porque não é, de fato, a principal ideia do livro. Mas ocupa grande espaço. Ele falando de Misery, contando a história dela, entendeu? Então eu acho que os 3 principais pontos que são interessantes no filme não foram levados pro livro. Ou, no contrário, né? Os 3 principais pontos do livro não foram levados pro filme. E Então, até essa assim, questão de Misery, por ele ter inserido num quesito de ele mostrando o processo de escrita e falando mais sobre essa parte de como a Anne é a deusa e a relação dele com as drogas. Não tem nada exatamente, disso. tudo isso que tu falou, de ser uma perspectiva diferente que você consegue enxergar. Quem vê o filme não enxerga nenhuma perspectiva diferente, porque não aprofunda nada. O único negócio de processo de escrita que tem é ela comprando o papel. Uau. É a única. Nem considera praticamente. Mas tipo, não precisava aprofundar em Misery, entendeu? Mas, pô, pelo menos tocar um pouquinho no ponto, tá ligado? Nem isso eles chegaram perto de mostrar. Aí pronto, ficou um filme assim, né? Porque pra mim, como eu falei, Misery é um livro sobre escrita, não é essa parte do terror e tal, é a forma como ele conduz a narrativa dele, que é pra contar o tema principal da escrita. Como ele sabe contar a história. Como ele é uma ilustração, é uma metáfora para o processo dele de escrita. E como ele tava se sentindo em relação às drogas, porque era o momento que ele tava na hora. Não tem nada disso, não tem falando sobre vício de drogas, não tem falando sobre o processo de escrita. Não tem nada, é só ele dialogando com ela, assim, mas nada que não dá tanto aquela vibe de terror, de apreensão que você tem lendo o livro. Pois é, eu acho que é justamente pelo fato de que a gente não consegue se colocar no lugar dele, porque no livro a gente tá pensando como ele pensa, a gente tá vendo o que ele tá vendo, pensando como ele tá pensando. E no filme não, a gente só tá assistindo a cena acontecer, entendeu? E eu vejo que tinha tanto potencial, dava pra dar certo. Eles poderiam ter feito um filme muito bom, mas infelizmente não foi o que Se aconteceu. tivessem lido o livro. Pois é. Pois é, eles tinham atores bons, tinham, tipo, querendo ou não, eles seguiram, assim, a lógica, né? As cenas que eles fizeram, muitas cenas foram realmente, assim, fiéis, sabe? Só que eu acho que o essencial que tinha que ser fiel não foi. Sabe, esse filme parece que foi feito de uma resenha. Foi como É já como foi se eles não tivessem se dito. aprofundado de fato no livro, só escutar Exato, falar. não tem profundidade, é uma coisa rasa, não fala de nada basicamente, eles só focam no terror e nem tem direito, então... A única cena de terror que tem é aquela que ele acorda e ela tá do lado dele, acabou. Meu Deus, é só um sustinho. que dá. Mas eu me assustei nessa Eu parte dei do um livro. sustinho também, mas nada No mais. livro, ele tá lá falando, sei lá, ele tá sonhando do nada quando acorda, ela tá lá. Aquilo ali eu me assustei, isso é verdade. E eu falei até pra vocês, tipo, o filme vai ser uma coisa que vai mexer muito comigo e tal, porque vai ser, eu vou ver... Tudo que eu imaginei. Vou ver tudo que tem lá no livro, mas não foi nada, assim. Como eu falei, essa parte de tortura e tal mexe muito comigo. Eu não consigo assistir esse tipo de filme, mas eu vi super tranquilo, sério, foi Mas nada. super empolgada só pra foi ver piada. esse pé, pô, esperando ela pegar o machado e nada. Eu esperei muito tempo por esse machado. E logo quando eu fui pesquisar o filme pra colocar pra gente assistir, eu já me decepcionei, porque eu vi que era um martelo e não um machado. Já começou aí a decepção. São pequenas coisas que não custava, entendeu? Ter voltado, pô. Custava ter feito igual tá no livro, tá ligado? E cortado a perna dele ao invés de... Uma cena que eu gostei também foi ela imitando a porca, porque se eu não me engano, eu acho que tem Tem. isso no livro. Eu acho Eu que gostei disso. Também, o ponto alto do filme é a atuação, É, a atuação, exatamente, deles, dos com dois, certeza. principalmente a da Cat Bates, que faz a Anne. O ponto alto realmente é a atuação. Mas não tem o desenvolvimento. Eles só jogam os personagens ali, as personalidades, mas, tipo, não tem um desenvolvimento. Você sabe que ela é com louca, certeza. mas não tem como ela começou isso, desde que idade, até onde ela foi. Poderia até ser um filme maior e mais lento e construindo aos poucos, como o Stephen King faz no livro. Uma Nem parte eu que gostou. ficou muito claro, assim, pra mim, que foi uma coisa, assim, não de acordo com o livro, sabe? Foi justamente na parte do álbum, quando ele vai ver o álbum lá de mortes dela, de memórias boas pra ela, né, no caso. Que no livro eu lembro que eu fiquei muito apreensiva, porque ele conta, ele lendo as páginas, e ele conta como ele tava pensando quando ele lia aquelas páginas, sabe? E no filme foi simplesmente uma única cena, ele passou umas 2 páginas, fez uma cara de espanto, fechou o livro e voltou. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aquela ali é a constatação da loucura dela, que ela é uma Pois é, psicopata. ali tudo faz sentido, sabe? A gente passa o livro todinho, poxa, ouvindo ela falar do julgamento, ouvindo ela falar de, não, que eu sou enfermeira, não sei o quê, e ninguém entende qual é o nível de loucura dela, e nessa parte que você realmente entende. Mas não, Porque ela é enfermeira, mas ela não trabalha mais como enfermeira, mas tem um monte de remédio em casa
casa. Exatamente. Tem Tá muitas a questão do perguntas. julgamento e você não sabe, e, enfim. Outra coisa, passa muito batido o julgamento em Denver e principalmente foi quando ela ganhou o apelido Mulher Dragão. Tá vendo? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença e que não foi inserido. Eu já ia perguntar uma coisa. Aquela parte do jantar que eles jantam juntos, tem? Não, né? Só pra Nossa, confirmar. Olha, Ali dava pra tirar foi- isso, tá ligado? É, E e botar colocar uma uma cena de cena- verdade no livro. Pois é. A cena do rato. Faltou também. Eu acho que eu não ia conseguir ver, não, ver a cena Coragem. do ratinho. Que foi justamente na cena do... Foi a partir da cena do rato que ele teve a ideia de fazer um incêndio lá na casa e tudo mais. Tá vendo o desenvolvimento que não teve? Primeiro que Até a o primeira, filme a primeira melhor. cena, que é a do prato, não teve. Eu já comecei a ficar decepcionada Ela no jogou filme. prato. 5 minutos de livro, já tem ela jogando prato na parede e tal. E no filme não teve nem o prato, nem sopa, nem nada. Teve só a sopa derramando no colchão. É. E assim encerramos mais um episódio do Contraponto Cast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @contrapontocast e @contraponto da leitora. Deixa o like. E compartilha com os amigos. É isso aí mesmo, compartilha com os amigos, pô. Manda o podcast aí pros seus amigos, compartilha no stories do Instagram. Disponível em várias plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify. Episódio novo toda sexta-feira e até a próxima. E ganhou adaptação também em 1800 1800. Eu falei 1800, 1900. É porque eu ia falar 1980. Eu já tava amando o quê? É um Jurássico. Saudades dos vestidos das damas. N de dama da sociedade. Filmes como... Como divertidamente. O quê? É terror psicológico, né? Divertidamente. Mano. Não é terror, é terror psicológico. Que merda é essa? Parecem cachorros. Gatos. Criança. São gatos. Parece uma criança. Parece um... Criança sempre parece um gato e um gato sempre parece uma criança. Parece às vezes o caminhão do lixo. Uma pessoa chorando no caminhão do lixo. Melhor coisa. Fica A Clara questão. não tava no dia, pô, que teve um dia que a gente tava assistindo alguma coisa, aí Gabriel falou, o caminhão do lixo passou, e aí Gabriel parece uma criança chorando. E parece mesmo. Mas parece. É, o caminhão do lixo, o barulho Tá. que ele faz. O que, velho? É assim. Parece algo emperrado. Isso é Gabriel que chegou. Tava de Leandro ou em Juninho? Ele tava Juninho, na casa. né? Juninho. Podia muito bem estar na casa de Leandro. Era mais o carro possível. dele tá aqui, pô, a porcente dele. Ah. A magrela é eu vi. O Eu vi meu Volvo. professor falando, ele tava no Instagram, né? Ele disse que o carro dele tava quebrado. Ele, meu carro tá quebrado, né? Eu vou dar um tapa na magrela. Aí Tá vendo? Bicho, professor de Mariana fala assim, tá ligado? Vocês querem que ela fale o que ela falou agora, meu Deus. Era muito galerosa. ai, dá um tapa na magrela. O que foi? Laura, por que você tá com uma biló na tua unha aí? É pior que sai um pinto mesmo. Ah, é pra ser um T, ó. Ficaria bonitinho. Menina. Isso é um T. Era pra Titans. Eu ia fazer Titans. 2 T's, só que foi 2 T's. Ia ficar só dois que... biloma. Muita rola aqui. Mas... Laura, rock and roll. E mandando tablets de vitamina B para dentro. Tablet. Tablets. Isso, já vi essa tecnológica aqui. Vai JPS. Ô, Mari. Ô, menina, não vai estragar, não. Já estragou. Eu sempre coloco um copo aí toda noite. Porque eu durmo com água do lado, né? Então, risos. Já era. Se eu boto isso aqui no móvel lá de casa, não acreditaria. Porque realmente estraga muito o móvel. Tem que equilibrar no nariz, pô. É o quê? Nunca vi essa Mariana, meu Deus do céu. Mari, tá demais hoje. Tá demais. Ai, me deixa. Você está usando codeína nesse momento? É isso. Tá me estranhando, né? Eu ainda tô chocada com pipoca do balão, é sério. Eu percebi que é pipoco do trovão, não é do balão, mas Ah, deixa pra lá. corrigindo. Na edição eu boto risos. Falei a cena do ratinho, só fiquei lembrando do ratinho. Falando do ratinho. Rapaz. Pai. É o programa do ratinho. Que aí tem os efeitos sonoros. Fica, rapaz. Meu Deus. Bota isso no final, bota nos créditos. Ah.